Saudações, exploradores do conhecimento. Sejam bem-vindos ao Insights Antigos, o seu canal de descobertas sobre a história, a arqueologia e os mistérios da Bíblia. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante para desvendar um dos maiores enigmas da história bíblica, a existência do rei Davi. O poeta e músico talentoso. Um dos personagens mais importantes da Bíblia, Davi é fundamental para a história de Israel e para a compreensão das raízes do cristianismo e do judaísmo. Mas será que a história de Davi é apenas uma lenda? Ou existem evidências concretas que confirmam a sua existência? Durante séculos, arqueólogos e historiadores têm buscado vestígios da vida e do reinado de Davi. A ausência de evidências arqueológicas claras e irrefutáveis sempre alimentou debates e controvérsias. Mas em 1993, uma descoberta surpreendente mudaria para sempre a forma como encaramos a história de Davi. Em meio às ruínas da antiga cidade de Tel Dan, no norte de Israel, o arqueólogo Avraham Biran fez uma descoberta que ecoaria por todo o mundo. A Estela de Tel Dan, um fragmento de pedra com uma inscrição em aramaico que mencionava a casa de Davi. A inscrição, datada do século IX a.C., foi gravada por um rei arameu que se vangloriava de ter derrotado o rei da casa de Davi. Essa é a primeira evidência extra-bíblica da existência de Davi e de uma dinastia davídica. A Estela de Tel Dan é uma descoberta de importância extraordinária. Ela nos mostra que, já no século IX a.C., a figura de Davi era conhecida e reconhecida como fundador de uma dinastia real em Israel. A Estela de Tel Dan não apenas confirma a existência de Davi, mas também fornece informações valiosas sobre o contexto político e militar da região na época do seu reinado. A Estela de Tel Dan não é a única evidência arqueológica que corrobora a narrativa bíblica sobre Davi. Outras descobertas importantes têm lançado luz sobre a sua vida e o seu reinado. Em Khirbet Qeiyafa, por exemplo, arqueólogos encontraram os restos de uma cidade fortificada, que data da época de Davi. A cidade, que domina o Vale de Elá, onde Davi teria enfrentado Golias, demonstra a existência de um reino organizado e com capacidade de construir fortificações complexas. Em Khirbet el-Makatir, arqueólogos descobriram um selo com o nome de um oficial do reino de Davi, o que sugere que Davi tinha uma administração organizada e uma burocracia estabelecida. Essas descobertas, somadas à Estela de Tel Dan, nos dão uma imagem mais completa e precisa do reinado de Davi. Elas mostram que Davi não era apenas uma figura lendária, mas um rei real que governou um reino poderoso e influente. Apesar das evidências convincentes, a arqueologia bíblica ainda é um campo de estudo controverso e desafiador. Nem todos os arqueólogos e historiadores concordam com a interpretação das evidências, e muitos questionam a historicidade da narrativa bíblica. Alguns argumentam que a Estela de Tel Dan pode se referir a um outro Davi, ou que a casa de Davi pode ser uma referência a um outro reino. Outros questionam a datação dos artefatos e a sua relação com o período do reinado de Davi. A arqueologia bíblica enfrenta muitos desafios, como a falta de evidências claras e irrefutáveis, a dificuldade de interpretar os artefatos e a influência de preconceitos religiosos e ideológicos. É importante abordar o tema com rigor científico e mente aberta, buscando sempre a verdade com base nas evidências disponíveis. A arqueologia não prova nem desprova a fé, mas ela nos ajuda a entender o contexto histórico. A Estela de Tel Dan, as ruínas de Khirbet Qeiyafa, o selo de Khirbet el-Makatir. Todas essas descobertas nos contam uma história fascinante sobre o rei Davi, sobre o seu reino e sobre o seu impacto na história de Israel e do mundo. Uma história que continua a nos desafiar e a nos inspirar. E você, o que acha? A arqueologia confirma a existência do rei Davi? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe a sua opinião.
E não se esqueça de se inscrever no Insights Antigos, para não perder os próximos vídeos sobre história, arqueologia e curiosidades da Bíblia. Até a próxima!